Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham descansado, né, nesses dias aí. Bom, hoje no conteúdo de produção textual, nós faremos da página 59 até a página 67. Aí, inicialmente, vocês vão ler os textos e vão responder as questões de interpretação. Quando chegar na página 63, vai estar falando sobre as figuras de linguagem, que são recursos que os autores utilizam, né, para ampliar, para aumentar o significado do texto. Aí tem algumas figuras de linguagem: a metáfora, a comparação, a personificação ou prosopopeia, a antítese, o paradoxo e a hipérbole. A metáfora diz assim: trata-se de um tipo de comparação, mas sem os termos comparativos. Ou seja, ela é uma comparação implícita. Ela não vai usar claramente os termos que são comparativos, como, por exemplo, tal qual, como, tanto, quanto. Aí tem o exemplo: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando a gente lê aqui os poemas são pássaros, na verdade, né, existe uma comparação aí. Os poemas são como pássaros, porém, não tem esse termo comparativo. Aí a gente vai analisar essa figura de linguagem como uma metáfora, porque existe uma comparação, mas essa comparação está implícita. Logo embaixo vai ter a figura de linguagem comparação, que já é uma comparação, como o nome bem diz, mas é uma comparação explícita, que obrigatoriamente tem de usar os termos comparativos, como a gente viu que são aqueles termos comparativos que a metáfora não usa, a comparação obrigatoriamente precisa usar. Aí tem um exemplo: eu faço versos como quem morre. Então a gente também percebe que existe uma comparação, mas essa comparação está explícita, está clara. A personificação, ou prosopopeia, que é uma atribuição de uma característica humana, né? Sentimentos, linguagem humana, ações do homem a seres que são irracionais ou inanimados, né? Como a gente costuma chamar alguns seres não vivos e os seres que de fato são considerados irracionais. Então, a personificação ou prosopopeia é quando a gente dá alguma característica a um ser que essa característica, na realidade, não pertence a ele, pertence a um ser humano. Então, é quando você caracteriza algum outro ser com uma característica que é de origem humana. A antítese e o paradoxo são bem parecidos, né? Só que a antítese ela vai consistir no uso de palavras, de expressões ou até de ideias, e essas palavras, expressões ou ideias vão se opor. Aí tem o exemplo: não haveria luz se não fosse a escuridão. Então a gente repara que luz e escuridão já são palavras opostas. Então ela vai se basear em palavras, orações ou expressões. O paradoxo, ele vai consistir na presença de elementos que vão se anular em uma frase, deixando figurar uma situação que foge da lógica. Por exemplo, aí tem um verso de Camões que fala assim no exemplo: é um contentamento descontente. O paradoxo, ele está além de orações, de palavras, ele está mais no campo das ideias, vamos dizer assim, né? Então, ele também vai se fundamentar na oposição, só que essa oposição ela vai ocorrer sobre o mesmo referente. Ele é um pouco mais profundo. Por quê? Porque ele está no âmbito das ideias, não simplesmente das palavras e das orações. Então ele vai trazer uma ideia contrária e não essa contrariedade vai estar baseado nas palavras. Vou dar um exemplo. Os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem solidão, por exemplo. Então, é o mesmo lugar
que já serviu de abrigo, agora serve de solidão. Aí existe uma ideia de contrariedade e não as palavras em si apresentam essa contrariedade. Ele está além, né, das palavras. E por último aí a hipérbole, que vai se tratar do emprego de palavras que vão expressar uma ideia de exagero, de propósito, né, na verdade, de forma intencional. Aí tem o exemplo. Pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. Claro que não é que viu 1000 vezes, mas para dar uma ideia, né, de exagero mesmo, aí se utiliza essa expressão, sendo que essa expressão não foi ocorrida, né, vamos dizer assim, de fato. Quando diz assim, eu morri de rir. Na verdade, a pessoa não morreu de rir. Ela riu muito. Então, para dar essa ideia de exagero, os autores vão usar a hipérbole como figura de linguagem. Aí vocês vão fazer os exercícios até a página 67.